Será que os sintomas de rinite, sinusite, garganta, processos pulmonares podem ter uma origem emocional? Meu nome é Ivan Bonaldo, sou fisioterapeuta e trabalho há mais de 12 anos com a origem emocional de sintomas, com diferentes técnicas e métodos para descobrir aonde no paciente houve uma situação que gerou uma alteração, uma disfunção em cada um dos órgãos e tecidos dele. E tenho por objetivo agora uma missão de auxiliar profissionais em geral da área da saúde, para que eles possam compreender também da onde vem a origem emocional dos sintomas dos seus pacientes, para poder auxiliar a eles sair desses sintomas e termos uma qualidade de vida melhor, um mundo mais leve, um mundo sem essas situações emocionais alterando os sintomas físicos. Ou se trazem sintomas físicos que vieram de origem emocional para que possam compreender e auxiliar esses pacientes a sair o mais rápido possível de uma maneira mais eficiente e direta ao ponto dessas alterações. E hoje eu vou falar principalmente dos sintomas de origem emocional, porque estamos passando por uma situação aqui no Brasil e no mundo de uma pandemia vinculado a esse contexto que gerou medo, insegurança e preocupações que podem trazer aí, ou já estão trazendo para muitas pessoas, problemas respiratórios. E aí vamos passar por órgão para que você possa compreender que cada um desses órgãos tem uma percepção específica que pode trazer esse sintoma também vindo do emocional. Vamos começar pela rinite? O que vocês acham? Não, se você não está aí nessa fase da pandemia, está depois assistindo esse vídeo, você também passou por essa fase aí de insegurança e também pode perceber que em outros momentos esses pacientes podem ter também esses mesmos sintomas. Então a rinite ela está muito vinculada, principalmente na mucosa nasal, a situações vinculadas a cheiro, né? Então um cheiro ruim, né? Então tem uma situação onde que eu passo aqui em casa, onde que o cheiro tá ruim, eu não suporto esse cheiro da fossa, o cheiro de um cachorro que eu não gosto, ou que fica urinando por toda a casa e aquilo não suporta esse cheiro, ou que o esposo, né, tem pacientes que o esposo fuma ou utiliza às vezes do álcool intensamente, esse cheiro é insuportável, então ele pode trazer uma fragilidade com relação à parte sensorial do nariz, onde aquela pessoa já não suporta mais aquele cheiro, então aquilo é real, né, uma vivência real de um cheiro desagradável, um cheiro que eu quero repulsar, que eu não quero sentir aquele cheiro mais. Ou também pode ter um contexto vinculado a esse contexto de separação de cheiro, pode ser uma separação que eu desejo ou uma separação que eu não desejo ter. Então eu perdi o cheiro, minha avó fazia aquele pão cheiroso que eu não posso mais ter porque ela faleceu, então eu não tenho mais aquele cheiro daquela pessoa. Eu senti o cheiro, eu tenho falta daquele cheiro que a minha avó morava e tinha um cheiro peculiar que eu não sinto mais aquele cheiro. Então o cheiro está vinculado a uma separação de uma pessoa e pode diretamente afetar essa parte do nariz. Então essa relação de cheiro pode ser real, né? Eu realmente me separei de um cheiro ou eu quero me separar de um cheiro. Mas esse cheiro pode ser simbólico, né? Pode ser uma sensação de que algo não me cheira bem. O nariz, ele é responsável no mundo animal para pressentir o cheiro do predador antes de ver e ouvir. Então, nesse sentido, eu tenho um sentido mais aguçado do olfato para pressentir um perigo. Então, para quem está vivendo esse momento de pandemia, está vivenciando algo não me cheira bem, tem algo, um predador, né, que é visto por toda a mídia como um predador, o vírus que está chegando e vai atacar e vai fazer mal a todo mundo. Então, eu posso pressentir o perigo do vírus que chega. Mas se eu não consigo pressentir, alguém espirrou do meu lado, alguém está tossindo do meu lado, e eu estou pressentindo um perigo que eu possa ter essa doença também, ou esse vírus também, ou esses sintomas também, eu posso entrar num momento de tensão. Só que nessa fase de estresse, enquanto eu perduro a fase de estresse, nesses tecidos derivados do ectoderme, embriologicamente, eles provocam uma necrose tecidual em fase ativa de estresse. Então, em geral, você não tem um sintoma, você pode ter um ressecamento das vias aéreas superiores em fase de estresse, mas em geral não vai ter uma coriza, não vai ter uma rinite nessa fase ativa de estresse.
Quando a pessoa, enfim, relaxou, que passou essa situação, agora eu relaxei, não estou mais vivendo essa relação de perigo, agora eu posso voltar à minha vida normal, aí sim vai haver então essa coriza, vai haver secreção, porque na fase pós-estresse tem o processo inflamatório desse tecido. E aí vai ter proliferação tecidual e prurido que vai começar a aparecer nessa fase pós-estresse. Quando nós falamos desse sentido da pandemia em si, nós podemos ter esse alerta, mas não necessariamente somente disso. As pessoas podem ver como consequência um perigo com relação à profissão. Será que eu vou receber o salário ou não vou? Então eu me presinto um perigo nesse sentido do que está acontecendo, de que não vou ter meu emprego de volta, ou não vai ter dinheiro porque meu chefe não vai ter como me pagar, ou porque o chefe realmente vai estar preocupado de não estar recebendo dinheiro porque não tem cliente nas lojas, na empresa, ninguém está comprando nada, e aí como que vai ser a minha vida a partir do momento que voltar ao trabalho? Será que eu vou ter como pagar meus funcionários? Será que eu vou ter como pagar todas as despesas da empresa, por mais que ela esteja parada? Mas vai chegar a conta de luz do mês passado, vai chegar todo o processo de água, esgoto e tudo quanto é despesa que tem com a internet, isso e aquilo, as despesas vão chegar. E como é que eu vou pagar essas despesas? E agora quando eu pagar, como é que vai ficar meu fundo de reserva para o próximo mês se tiver que ficar parado mais tempo? Então todo esse pressentir um perigo, quanto mais intenso é, maior o sintoma que o paciente vai viver. E geralmente quando tudo isso acabar, é o momento que os pacientes vão vir para a clínica buscando o atendimento sobre esses sintomas. Então, se já acabou aí a hora que você está assistindo, você pode estar vendo muitas pessoas aparecendo com rinite ou a sinusite mesmo, que é um processo um pouco mais intenso desse processo da rinite, onde o pressentir um perigo se torna muito maior. Então, eu estou revivendo realmente uma crise imensa, eu estou pressentindo que algo grande vai acontecer. E aí, quando tudo volta à normalidade, a pessoa consegue dar conta de tudo, que pode às vezes dar conta de tudo no financeiro, às vezes pode demorar 1 mês, 2, 3, 4 para se restabelecer todo o processo financeiro, dependendo quanto gasto essa pessoa tem por mês. Tem empresas grandes que gastam milhões por semana, milhões por mês, e readquirir esse valor nem sempre vai ser fácil. Então é diferente de uma empresa pequena que às vezes tem um funcionário, ou uma pessoa que realmente ela banca todas as despesas e não tem funcionário nenhum. E aí é muito mais fácil passar talvez por uma fase dessa. Por mais que ela não tenha um emprego, talvez ela tenha um salário ali que ela tem que pagar para uma outra pessoa, ou tenha despesas com aluguel que ela precisa bancar também. Então talvez essa preocupação seja de uma forma intensa para ela, vai tudo depender da forma com que ela pressente esse perigo ou que ela percebe essa situação. Se ela consegue lidar de uma forma melhor, ok, é mais fácil, ela contorna essa situação e talvez não tenha sintoma. Ou ela pode perceber esse sintoma de uma forma diferente em outro órgão. Mas se ela caracteriza como esse pressentir o perigo, esse alerta, quanto mais forte, de uma rinite vai para uma sinusite, provocando então na fase pós-estresse o acúmulo então de substâncias nos seios da face que podem gerar então o nariz trancado com dores que podem estar relacionados a uma dor no zigomático, com relação ao seio zigomático, principalmente atingindo dores dentárias também, numa percepção de não poder dissuadir, não poder confrontar a situação que está acontecendo. Eu não aceito a situação da forma que está, mas eu não posso confrontar. E muito está acontecendo também dos processos onde, perante a tudo isso, ainda pessoas estão se atacando na internet com relação às situações políticas, com relação às situações comerciais mesmo. Por exemplo, que é empregado com o empregador, tendo discussões realmente, e às vezes eu não posso falar o que eu gostaria, eu não posso confrontar, eu não estou aceitando aquela situação, pressentindo o perigo que está acontecendo. Então eu não posso mostrar os dentes podem estar fragilizados, ao mesmo tempo provocando essas dores dentárias. Ou no seio frontal, onde eu tenho uma sensação, onde eu me sinto incapaz de achar soluções intelectuais a esse pressentir de perigo que eu estou vivendo. Isso pode atingir dores de cabeça frontal, nos seios da face frontal, onde há um acúmulo então de secreção nasal junto com o seio frontal, e aí quando o paciente sai dessa preocupação de não achar solução, vai entrar então essa dor de cabeça em peso na região frontal nesse momento. Então quando o paciente pode entender essas situações, ele evita recidivas desse processo ou que o processo saia o mais rápido possível, porque aí ele pode mudar a percepção, porque enquanto ele vive
esse processo, ele pode sair do estresse, mas voltar a estar no estresse perante achar uma solução pelo que está acontecendo. E aí esse entendimento faz com que o processo seja mais leve, seja contornado de uma maneira melhor. Então tudo isso são possibilidades dependendo da interpretação do paciente. Se o paciente entende dessa forma, essa vai ser a visão dele, esse vai ser o sintoma que pode aparecer para ele e você, como terapeuta, vai poder ajudá-lo nesse sentido. Agora, se falarmos um pouquinho de garganta, nós podemos ter alguns princípios que podem desencadear dores de gargantas ou amígdala mesmo para alguns pacientes. A amígdala direita em endoderme tem muito a função de querer pegar o bocado. Então, pegar o bocado significa o quê? O alimento que eu quero ingerir, eu vou pegar e tracionar para engolir. Então a amígdala vai auxiliar nesse processo, a garganta, principalmente do lado direito, vai auxiliar. As substâncias ali que são produzidas para digerir o alimento vão auxiliar a digerir o alimento. Ou a saliva que vai ser produzida vai facilitar eu engolir o alimento. Então esse é o processo real. Então vai ter uma proliferação tecidual do lado direito, principalmente para pegar o alimento e ingerir aquele alimento de uma maneira melhor. Do lado esquerdo vai facilitar a produção então de substâncias para que eu possa eliminar o alimento. Então todo o processo tem um pegar ou cuspir. Tomar para mim ou eliminar. Então, se nós pensarmos no contexto financeiro, temos o mesmo processo de eu quero ter que pegar mais dinheiro, eu tenho que pegar mais dinheiro, eu tenho que captar mais dinheiro para poder pagar os funcionários, pagar as contas, pagar as dívidas e tudo mais. Então, eu tenho que pegar o dinheiro, tornar ele meu. E aí eu posso trazer uma fragilidade em garganta do lado direito. E nesse processo, de novo, uma fase ativa de estresse. Enquanto eu vivo o estresse, eu não tenho sintoma. Mas quando, enfim, eu relaxo, as coisas voltam à normalidade, eu começo a ter dores de garganta do lado direito. E aí fragilizando esse tecido para que volte a uma normalidade posteriormente. Mas também temos o contexto de eu tenho que pegar as informações, eu tenho que saber um pouco mais sobre esse vírus, eu tenho que saber o que está acontecendo para que eu não possa pegar esse vírus para mim e ter esses sintomas. Eu tenho que saber todas as informações, eu tenho que saber tudo que está acontecendo ao meu redor, eu tenho que saber sobre tudo. Então esse contexto de pegar o bocado de informação também pode trazer alterações com relação à garganta, nesse bocado que eu não consigo captar. E aí quando tudo passa, quando deixa para lá, agora eu saio desse processo, eu posso ter dores de garganta fazendo com que eu entre nessa fragilidade ali naquela região para que volte a uma normalidade aquele tecido. Agora, com relação à parte esquerda, eu posso ter uma dificuldade de aceitação mesmo com tudo que está acontecendo. Eu não aceito o que o presidente está falando, o que as pessoas estão falando, eu não concordo com a atitude de algumas pessoas, dos meus familiares que estão saindo de casa e deveriam estar no isolamento, eu não estou aceitando algumas situações. Então, o lado esquerdo tem muito a ver com aceitações, com relação a pegar, mas não aceitar completamente aquilo que está acontecendo, a forma com que as pessoas estão falando, o que aquele profissional está falando sobre aquele assunto. Então essa relação de dificuldade de aceitação traz também incômodos com relação à garganta e pode alterar a amígdala ou garganta em si, provocando ardências, provocando incômodos nessa região. Então são possibilidades que a gente pode observar então durante essa fase que estamos passando agora, seja de um processo agora ao sair dessa situação, ou poder expressar algumas coisas que eu não estou concordando, aceitando, ou pegar informações que eu estou gostando, ou pegar o dinheiro que eu estou precisando para que eu possa, então, passar por cima dessa situação e seguir em frente para que nada possa acontecer de pior. E podemos perceber que também, talvez isso não acabe agora, então eu posso demorar tempos com a aceitação, com esse processo. Então tem pessoas que possam lidar melhor e sair o quanto antes dessas situações e ter umas dores de garganta agora nos próximos tempos. Mas tem pessoas que talvez possam passar por grande fase de tempo de não aceitação por tudo que aconteceu no aqui e agora. E quanto mais tempo eu perdurar por essa situação, aí lá futuramente, quando enfim eu sair desse processo, quando enfim eu resolver, o sintoma vai ser muito maior, vai ter uma dor muito maior, podendo causar gripes realmente mais intensas para aquela pessoa, associando vários órgãos e tecidos. Eu posso ter o pressentir de perigo junto com a dificuldade da aceitação daquilo que está acontecendo, não entendendo direito aquilo que se passa, podendo ter problemas nasais junto com problemas de garganta, junto com problemas às vezes pulmonares, que é o que eu vou falar daqui para frente. Nesse sentido, pode ter uma conjunção de fatores que podem gerar sintomas em conjunto, síndromes, né?
de sintomas, que aí vão ser diagnosticados muitas vezes como uma virose que pode ter futuramente, com vários órgãos fragilizando ao mesmo tempo. E essa conjunção aí vai trazer como a pessoa fique de cama, às vezes uma semana, com dores, com sintomas, dores musculares pela impotência que elas estão vivendo, né? Não poder agir, não poder sair de casa, não poder trabalhar, ganhar meu próprio dinheiro. Essa impotência fragiliza muitas vezes a parte músculo-esquelética. Então vão aparecer dores físicas, dores articulares, junto com a conjunção nasal ou respiratória, pulmonar, e essa conjunção que o terapeuta que trabalha com a origem emocional do sintoma vai ter que entender, para que possa saber linkar por que essa dor articular está vindo junto com a dor respiratória, com o problema respiratório, com a tosse, com a parte nasal. Então toda essa conjunção precisa ser como se fosse um mapa do tesouro, né? A gente vai linkando um ponto com o outro, vai seguindo em frente para construir a história do que o paciente está vivendo, para aí demonstrar para ele essa vivência e para que ele possa entender isso aí o mais rápido possível. E agora falando um pouco mais da parte pulmonar em si, nós temos 3 tecidos principais que podem vir a estar fragilizados aí para esses pacientes futuramente. Que um deles é o contexto da laringe em si, que a laringe é uma parte que veio do ectoderma, na embriologia, e a laringe tem um senso de ameaça sobre o meu território. Então eu vejo ou presencio uma ameaça, um senso de susto com tudo que está acontecendo, com toda essa situação que envolve o país e o mundo, eu me sinto ameaçado, eu tenho que ficar acuado dentro de casa, protegido, para que essa ameaça não atinja. Mas quando eu me sinto impotente perante a essa ameaça, quando eu me sinto que eu não posso evitar essa ameaça, que cada vez eu recebo mais informação, cada vez eu vejo nos jornais mais o perigo vindo, mais a ameaça acontecendo, mais a laringe vai fragilizando e tendo uma necrose tecidual em fase ativa de estresse. Então, enquanto eu permaneço muito tempo nessa ameaça, no perigo, tudo está acontecendo que vai me atingir, vai me fazer mal a mim e aos meus familiares. Meus familiares estão vivendo em meio à ameaça. Tem alguma pessoa que está com algum sintoma e eu vejo ela como uma ameaça dentro da minha família, ou que a ameaça está acontecendo com essa pessoa em si, a laringe vai fragilizando, e aí quando tudo passa, essa pessoa sai desse perigo, não é nada, recebe um diagnóstico que não, é só uma gripezinha comum, não é nada perigoso, ou que eu saio dessa ameaça e agora eu posso voltar à normalidade da minha vida, aí eu posso relaxar, mas a fase de relaxamento de laringe provoca um processo inflamatório da laringe também e desencadeando às vezes tosse e na crise epileptóide, que nós chamamos que é uma reativação da simpaticotonia após a pessoa sair dessa fase de estresse, pode desencadear então uma crise de asma. Então as pessoas podem vir a desencadear crises de asma posteriormente devido ao fato, então, delas estarem vivendo um senso de ameaça agora, mas a crise de asma, ela pode aparecer um pouquinho de falta de ar, um pouquinho de peso na respiração, na fase ativa de estresse, sim, mas principalmente o sintoma maior vem nessa crise após eu sair do estresse. Tem uma hiperativação do sistema nervoso simpático que faz com que tenha uma falta, uma crise mais intensa de faltar ar, principalmente num contexto de dificuldade em puxar o ar. Então pode ter tosses com dificuldade em puxar o ar nessa fase pós-estresse. Às vezes podendo ter coceiras na região do peito, né, como se fossem coceiras lá mais internas, principalmente no veio, na região vinculada à laringe em si. Então tem uma coceira nessa região vinculada a essa sensação então de separação, de preocupação, de ameaça que pode estar acontecendo com relação a mim ou com relação aos meus próximos, os meus familiares, que eu ligo esse estado de alerta nesse momento. Então esse sentido pode então estar aparente para essas pessoas, principalmente quando elas saem dessa fase de estresse. Temos também os brônquios, que também é um tecido derivado do ectoderma, que está vinculado mais a um senso de ameaça, sim, sobre o meu território, medo sobre o meu território, onde eu me sinto incapaz de poder dissuadir. O que é não poder dissuadir? É não poder confrontar as situações. Então eu posso não poder confrontar, principalmente porque eu estou preso dentro de casa e às vezes eu não posso confrontar ou dissuadir a outra pessoa que está confrontando, me obrigando a fazer faxina em casa, me obrigando às vezes a ter que me submeter a situações que eu não concordo, eu não posso estar no meu trabalho, ou agora a empregada de casa não está aqui e eu não tenho com quem fazer, agora eu tenho que fazer a limpeza, eu tenho que fazer comida, eu tenho que fazer isso, eu não posso confrontar essa situação, simplesmente eu tenho que me submeter.
sem poder reagir a essa situação. Tem pessoas que podem reagir bem a essa situação e tá tudo bem, mas tem pessoas que às vezes se submetem e é duro demais ter que fazer esse trabalho. E ao ter que me submeter a esse trabalho é incômodo, é frustrante e aí me desagrada. Aí faz com que ter que aceitar me submeter, sem poder dissuadir, baixando a cabeça, sem poder brigar, confrontar, faz com que gere uma fragilidade em brônquios. E aí, quando eu relaxo, eu posso ter uma bronquite, uma tosse, uma alteração com relação aos brônquios em si, e, de novo, a coceira na região pulmonar de região brônquica, né? Então essa coceira mais interna ali nos pulmões. Então essa fragilidade pode vir a acontecer, então geralmente quando a pessoa sai do estresse e também com uma dificuldade em soltar o ar. Então antes na laringe uma dificuldade em puxar o ar, agora uma dificuldade em soltar o ar nesse momento com um brônquio mais constrito, então na fase da crise epileptóide, né? De novo, na simpaticotonia, tem uma constrição de brônquios que vai dificultar a saída do ar, com tosse muitas vezes, e a produção de catarro posteriormente pode aparecer simultâneo a essa fase. Então, nesse sentido, os brônquios podem apresentar bronquite, então, posteriormente, nesse senso de alerta, de ameaça, de perigo, que eu não posso dissuadir, que pode ser uma situação aleatória, não necessariamente a ver com o contexto de brônquios, né? Uma criança poderia presenciar situações de discussão do pai e da mãe enquanto estão em casa, então essa situação de todo mundo nervoso, todo mundo preocupado, e essa situação que a criança não entende direito o que está acontecendo, e ela não pode dissuadir aquela situação, manter essa harmonia, manter essa casa em bem-estar, em tranquilidade, em todo mundo bem, mas ela está incapacitada de poder dissuadir, confrontar a situação. Ou pode ser com relação a essa ameaça mesmo, que eu estou vivendo, eu não aceito o que o presidente está falando, eu não aceito o que o governador está me impondo, eu não aceito o que estão falando, que eu tenho que parar de trabalhar, que eu tenho que fechar minhas portas, eu não posso dissuadir, porque eu não posso falar lá com o presidente, não posso falar com o meu governador, eu não posso dissuadir essas pessoas, eu tenho que me submeter a essas pessoas sem poder confrontar. Então eu posso ter uma fragilidade brônquica, né, de não poder dissuadir, confrontar essa ameaça que está acontecendo, e eu tenho que sofrer calado, sofrer sem poder reagir. Geralmente o trauma vem dessa situação de algo inesperado, vivido no isolamento, sem poder confrontar, reagir àquela situação, e aí eu sofro calado perante a tudo isso que se passa, sem poder reagir. E aí, com uma associação de canal coletor do rim perante essa situação, canal coletor do rim tem muito a presença de fatores de abandono, desabamento da existência, situação onde que eu me sinto só, sem ninguém por mim, onde eu não posso dissuadir uma situação, eu não posso sair daquela situação, eu me sinto em isolamento, eu me sinto abandonado, onde eu estou longe dos meus parentes, eu estou longe dos meus familiares e eu não tenho ninguém por mim. Eu estou sozinho aqui, sem ninguém para me auxiliar. Eu me sinto só. E nesse sentido de canais coletores ativos nessa fase de abandono, junto com os brônquios, que eu estou agora relaxado porque eu pude dissuadir, eu pude falar, ou eu pude sair daquele estresse, os brônquios em fase pós-estresse, junto com o canal coletor em fase ativa de estresse, geram uma pneumonia. Então, o paciente pode vir com pneumonia devido a essa associação de ameaça no meu território, junto com o contexto de abandono, que eu não tenho quem esteja por mim. Então, imagine aquelas pessoas que estão em outros países, que se sentem longe das famílias, onde o governo às vezes não está me ajudando a sair desse país, porque eu estou em risco desse país, eu quero voltar para o Brasil, por exemplo, e eu me sinto aqui abandonado junto com uma situação de ameaça sobre o meu território. Então, nesse sentido, essa conjunção de fatores pode gerar a essas pessoas uma pneumonia. E aí essa pneumonia, dentro da propensão do vírus que nos ronda, pode trazer então esse sentido, né, de uma pneumonia vinculado ao vírus, pneumonia viral nesse momento. E aí o paciente pode ter, tanto enquanto estamos nessa fase, viver essa pneumonia, quanto após sairmos dessa fase que estamos vivendo hoje, sair desse processo de alerta, de perigo, mas ainda me sentir abandonado e ativar então uma pneumonia para esse paciente. Temos também um outro tecido que desencadeia a pneumonia, que é o tecido dos alvéolos pulmonares. Os alvéolos já têm uma origem mais endodérmica, então é uma origem mais arcaica, de intenção de captação de oxigênio e eliminação de dióxido de carbono. O alvéolo é que serve para essas trocas ali pulmonares,
E essa dificuldade vai acontecer quando a função não está sendo exercida da melhor maneira possível. Quando eu estou me sentindo incapaz de captar oxigênio ou eliminar dióxido de carbono. E como eu posso perceber essa situação? Então, por exemplo, se eu estou vivendo uma ameaça de morte, ou eu estou passando por um perigo onde alguém me ameaça com a minha própria vida, de me sufocar, ou de uma sensação de dificuldade de captação de oxigênio, eu posso entender no meu cérebro que está faltando oxigênio. Então, o que eu tenho que fazer? Se está faltando, meu cérebro vai mandar um estímulo para que produza mais células dos alvéolos pulmonares para que eu possa captar mais oxigênio para que eu possa garantir a minha sobrevivência, garantir a manutenção da minha vida. Mas se eu entendo então que esse perigo é iminente com relação à minha morte, eu tenho que proliferar células. Mas quando eu saio desse conflito, agora essas células que foi proliferado não tem mais a necessidade de estarem ali. Então eu tenho a eliminação e um processo inflamatório desse tecido pulmonar. Então os alvéolos pulmonares proliferam células na fase ativa de estresse para aumentar a quantidade de células que captam o oxigênio. E na fase pós-estresse, agora que eu não preciso mais desse tecido em excesso, vão ser eliminados. Então tem uma caseificação desse tecido com bactérias, micobactérias, para eliminar esse tecido em excesso. Por isso que muitas vezes nessa fase pós-estresse tem a fase inflamatória, que vai gerar então um momento onde há eliminação purulenta ou tosse com catarro, que é a entrada da pneumonia. Então os pacientes que são diagnosticados, são internados, que têm um tosse recorrente durante um bom tempo, onde tem expectoração de sangue mesmo ou de muito muco ali para essas pessoas, pode haver então esse processo simultâneo de alvéolos pulmonares sendo influenciados por um perigo iminente de morte. E será que muitas pessoas não estão vivendo esse perigo iminente de morte? De estarem vendo outras pessoas morrendo, de estarem passando por situações onde eles têm o medo iminente que o vírus vai causar a morte deles, porque tem muitas falácias, estão se falando muito sobre isso, tem muitos perigos acontecendo, muitas pessoas estão morrendo, então a morte está chegando perto de mim, eu tenho esse medo iminente comigo ou com meus familiares, eu tenho uma pessoa conhecida, ou tem um familiar que está no hospital em isolamento com relação a esse perigo iminente de morrer, e aí eu tô sobre essa tensão, e isso faz com que eu entre no alerta, e de alerta, lembra? Proliferação tecidual. Pode ser um alerta não necessariamente comigo, pode ser um perigo de morte com um próximo meu, ou uma real morte de alguma pessoa próxima minha. E esse sentido faz com que, enquanto eu mantenho a percepção de ameaça iminente de morte, o alvéolo pulmonar continua num processo de disfunção e alteração. E quanto mais tempo, de novo, eu permaneço sobre essa tensão, maior vai ser a alteração daquele tecido. Quanto mais células proliferadas, maior a possibilidade de um diagnóstico de um tumor pulmonar, porque ali é que vai ter um aumento das mitoses celulares no pulmão, que é conotado como processos tumorais. Então, por isso que nós vamos perceber que pessoas podem apresentar durante fases intensas, durante fases duradouras de perigo iminente de morte ou de diagnósticos prévios. Por exemplo, um paciente que recebe um diagnóstico que está com o vírus ali, que é esse vírus que está gerando esse perigo de morte para muita gente, eu vou morrer também. Uma pessoa que recebe um diagnóstico de câncer de qualquer outro tecido do corpo, ela pode, se dentro dela ela tem uma interpretação que câncer representa a morte, ela ter uma percepção que ela pode morrer, até que em algum momento ela relaxa. E a hora quando ela relaxa, pode aparecer então uma pneumonia para ela, uma alteração, porque na fase pós-estresse, aquele tecido que foi proliferado agora se torna necessário ser necrosado e eliminado, porque eu não preciso permanecer com o tumor no resto da vida. Agora, nessa fase pós-estresse, pode-se eliminar esse fator para que volte a uma normalidade aquele tecido e agora eu não preciso ter que captar mais oxigênio como antes eu precisava na fase de estresse. Agora eu posso voltar à quantidade ideal para o meu corpo de captação de oxigênio. Então, nesse sentido, muitas pessoas podem ter a tuberculose ou podem ter a pneumonia com relação a essa parte do alvéolo pulmonar, então, nesse sentido de perigo iminente de morte. Tá fazendo sentido para você? Tá ficando claro essas informações? Então existem vários tecidos que podem ser fragilizados dependendo do medo que a pessoa está vivendo, da insegurança que a pessoa está vivendo, que podem ser diferentes percepções, que pode ser um pressentir um perigo, para um pressentir mais intenso,
uma dificuldade de captar informações ou não aceitar informações, uma ameaça sobre o território, um perigo de eminente de morte, que pode gerar padrões em órgãos e tecidos diferentes, apresentando sintomas e disfunções de formas das mais diferentes possíveis, e isso vai fazer com que, quanto mais o terapeuta, que é você, que está tentando buscar essa origem emocional do teu paciente, quanto mais preciso tu for com essas nuances, tu vai ser mais preciso na forma de entender o que o paciente teu veio trazer. E quando o paciente tem essa conjunção de vários sintomas ao mesmo tempo, vai ficar muito mais claro você juntar cada uma dessas informações e percepções para mostrar para o teu paciente que ele está vivendo algo que sim, você sabe o que é. Que ele vai ter mais confiança em você quando você sabe o que isso significa, porque você está lendo como se fosse a mente dele através dos sintomas que ele está passando. Porque até hoje ele foi em várias pessoas e ninguém soube ler a mente como você soube ler a mente dele. E aí, quanto mais confiança ele tem, mais fácil de ele estar no teu atendimento, estar presente naquele momento e ele poder sair desse sintoma e dessa alteração na hora que você quer realmente ressignificar esse processo. Espero que tenha ficado claro essas informações, então aproveita, curte aí, compartilha com as pessoas que você gosta e que precisam entender melhor quais são as origens emocionais desses sintomas físicos, principalmente dessas vias respiratórias. Deixa aí a sua pergunta que possa ter ficado nos comentários desse vídeo, para que eu possa também te ajudar um pouco mais a resolver as tuas dúvidas, as tuas dificuldades. E eu te vejo no próximo vídeo.